Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é aquele vídeo maroto para te ajudar com a sua bagagem sociocultural na redação. Então vai ter livro, vai ter música e vai ter filme de acordo com os assuntos que de repente dentro dos quais eles podem ser abordados. Certo? Vamos lá, não vou enrolar muito não. O legal desse vídeo é que ele vai te ajudar em duas competências do Enem. Nós temos 5, eu já falei sobre elas, vou deixar o linkzinho do vídeo aqui embaixo. Vou colocar no quadrinho rapidinho pra vocês, olha só. A competência número 2, eu posso simplesmente dizer que é, compreender a proposta, né, o tema da redação e, presta atenção, aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Olha a competência número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Moral da história, a sua capacidade de colocar o seu conteúdo e o seu ponto de vista no papel, né? Como é que você consegue fazer essa relação? Certo? Vamos começar com as músicas, que são as que ninguém dá nada, mas que são as mais legais com o conteúdo. Vamos lá, veja só. Estudo errado do Gabriel, o Pensador. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? Consegue perceber a crítica que há em relação ao modelo de ensino adotado no Brasil hoje? Se cair um exemplo relacionado à educação, gente, ou se você quiser fazer uma relação do conteúdo com a educação, leia a música inteira aqui, vai ser muito legal. Próxima. Que país é esse, do Renato Russo? Se for um tema mais ligado à crítica social, olha o trecho de que país é esse, tá? Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Se você não quiser colocar o trecho todo, até porque ele é muito grande, pega ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Faz uma crítica social em relação a questões políticas, em relação a questões sociais, e também você consegue perceber que ele faz uma crítica ao cidadão que não cumpre as leis, né, a nossa Constituição, mas acredita no futuro. Como é que você pode acreditar no futuro bom se você mesmo não faz a sua parte? Se o tema for sobre o índio, a cultura indígena, a valorização da cultura indígena, olha o trecho. Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Conseguem perceber a crítica social em relação à valorização do índio? Vamos ficar rico vendendo o quê? As almas dos índios. Seria uma estrutura, né? Seria um trecho de música incrível para a sua redação, mostrando como o índio é valorizado aqui no Brasil. Sobradinho de Sai Guabiraba. Essa música, inclusive, foi abordada no Enem de 2011, certo? Não numa redação, mas numa questão. Presta atenção, O homem chega, já desfaz a natureza. Se o tema for crise hídrica ou a falta de cuidado do homem com a natureza. Olha só. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. Presta atenção. Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Conseguem perceber a relação e como uma música feita já há muito tempo atrás consegue perceber a questão da transposição do Rio São Francisco e como se pensava na ideia de que o sertão podia virar mar, mas imagina que se um trabalho for mal feito, o mar pode virar sertão e o mar pode secar. Então eu acho que é um argumento interessante para você parar, leia a música inteira, ouça a música, para você entender a essência dela e quando você abordar ela na sua redação, você conseguir fazer uma boa relação. E para isso eu trouxe para vocês uma estruturazinha de como é que a gente pode colocar ela na redação junto com uma contextualização. Vamos lá, olha só. O homem chega, já desfaz da natureza, tira a gente e põe represa, diz que tudo vai mudar. Na música Sobradinho, a dupla Sá e Guabiraba mostra, ou você pode dizer retrata ou descreve, as consequências das ações mal pensadas do homem na natureza. Eles pareciam saber,
tananã, tananã, tananã. Aí vem a sua contextualização de acordo com o que você abordou no seu parágrafo. Você poderia também dizer, no trecho da música Sobradinho, porque como eu trouxe um trecho da música, então você pode se referir como no trecho da música Sobradinho, e aí você faz a sua reflexão em cima disso, certo? Gostaram da dica? Espero que sim. Agora nós vamos para os exemplos de livros. Se o assunto for educação, um livro que eu cito com toda a segurança do mundo para vocês, que eu proponho, é Malala. Eu Sou Malala. O livro ela conta a história da própria Malala, que quase perdeu a vida porque estava lutando pelo seu direito de estudar, num país em que as mulheres não têm voz. A cultura é diferente e por ela estar indo contra as regras, que eu posso assim dizer, as leis de lá, ela quase morreu. E hoje ela é uma ativista, né, na luta pelo direito à educação e pelo combate à desigualdade de gênero. Então, eu acho que é um livro muito interessante para você ler e poder citar na sua redação. Eu ainda destaco duas frases delas. Olha só, uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. Então, de repente, na sua conclusão, se você quiser utilizar essa frase, se você quiser remeter novamente à citação que você fez em relação ao livro, em relação à própria Malala, e a causa pela qual ela luta, ótimo. Além também de nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. E você pode citar dentro de um contexto em que é importante a gente lutar pelos nossos próprios direitos, lutar para ter um país melhor, uma educação melhor, uma vida melhor. E aí ela mostra, nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. Um outro livro muito interessante, se o assunto for saúde pública, atentem bastante para isso. Olha só, A Peste de Albert Camus, ou Camus, enfim. O livro fala da história de uma cidade, né, depois que ela é atingida por uma peste transmitida por ratos que dizima toda a população. O livro ele faz muita referência à questão da saúde pública. Ele faz referência, ele fala sobre a importância do saneamento básico nos meios urbanos e fala também como o acesso da população à informação é essencial para a prevenção e combate às doenças, certo? Então eu acho que é um livro muito interessante. O livro é narrado do ponto de vista de um médico que está ali envolvido no combate à doença, né? Então é incrível. E se for um tema relacionado à saúde pública, vale super a citação. Mais uma vez, trago eu uma estrutura, uma forma de você contextualizar isso, trazer para o seu texto. Mais uma vez eu falo, não é um parágrafo inteiro, é como é que você pode inserir esse conteúdo na sua redação. Você pode fazer de várias formas, não se engessem, não bitolem, pelo amor de Deus. O objetivo aqui é ajudar a você perceber os temas numa perspectiva diferente, né? Nesse caso aqui, a bagagem sociocultural de uma maneira diferente, como é que ela pode agregar para a sua redação. Eu quero mostrar para você como é que você pode fazer isso. Vamos lá, por exemplo. Albert Camus, em seu livro A Peste, relata a mudança na vida dos habitantes de uma cidade depois que ela é atingida por uma doença transmitida por ratos que dizima toda a população. Apesar de ser uma obra fictícia, ela retrata a importância do saneamento básico e como o acesso da população à informação pode ajudar no combate às endemias. Perceba que primeiro eu trago o livro, né, para o texto, eu explico o contexto do livro dentro do conteúdo que é saúde pública e na sequência eu contextualizo. Olha como eu contextualizo. Apesar de ser uma obra fictícia, isso pode ser considerado a minha tese, tá? Eu fiz essa estrutura para ser colocada numa introdução, ou você pode transformar e levá-la para o seu desenvolvimento também. Ela pode ser utilizada como argumento no desenvolvimento também, tá? Só que tem que mudar as palavras. Apesar de ser uma obra fictícia, ela retrata a importância do saneamento básico e como o acesso da população à informação pode ajudar no combate às endemias, ou no lugar de colocar endemias, epidemias, ou se for o caso de uma doença, as doenças. Então, conseguem perceber que, além de trazer a obra e explicar o contexto dela, no caso da música aconteceu a mesma coisa, eu tenho que contextualizar com o assunto e trazer para o assunto que está sendo discutido. Ou não faz sentido, citar por citar não agrega conteúdo. E a gente desconsidera ou tira pontos seus por você não ser capaz, olha a competência, relacionar
o seu conteúdo com o ponto de vista com o que você quer dizer. Então não esqueçam de fazer isso, observe a minha estrutura, observe, inclusive eu já postei um vídeo sobre redação nota 1000 aqui no canal Inteligente, e aí eu mostro pra você a questão da estrutura, da contextualização, como é que esse processo acontece. Se o assunto for pedofilia, olha só, muita gente acredita que pode cair, né, porque tá relacionado à criança. Então, se o assunto for pedofilia, eu cito o livro Lolita, de Vladimir Nabokov. Eu espero que se pronuncie assim. O livro é uma obra polêmica e conta a história de um professor, né, de meia idade, que ele narra a história da cadeia, né? Ele tá esperando pelo julgamento dele e ele fala de sua atração por Lolita, que é uma garota de 12 anos. E o livro retrata muito essa questão da pessoa que está próxima, da relação da pedofilia, né, do abuso, quando uma pessoa está muito próxima de você. Então eu acho que é uma obra que também pode ser citada, é uma obra muito conhecida. Talvez vocês não conheçam porque vocês não leiam muitas obras estrangeiras, principalmente de uma literatura mais clássica, mas vale muito a pena a citação e a leitura do livro. Leiam um resumo, eu acho que a pior coisa que eu posso dizer na vida é leiam um resumo, mas eu sei que vocês não vão ler a obra inteira. Quem lê, cara, vou virar seu fã, mas quem não lê, tenta ler o resumo para se apropriar da obra, para quando você for abordar ela na sua redação, você ter consciência e segurança do que você está falando, porque eu, como professora e como corretora, percebo quando o aluno tá querendo me enrolar, então, ó, se ligue. Uma outra coisa legal para vocês colocarem na redação são filmes. Eu trouxe 3 filmes e um deles eu vou mostrar como é que a gente pode colocar no texto e contextualizar. Acho que o filme é mais fácil para vocês assistirem, né? E poderem se apropriar das ideias e de repente relatarem ou abordarem alguma cena específica que esteja relacionada ao assunto em questão. Vamos lá? O primeiro filme é Avatar, que apesar de ser uma animação científica, ele existe ali uma metáfora dos problemas ambientais. Então, se o assunto for relacionado ao meio ambiente e exploração descontrolada dos recursos naturais, Avatar é um filme incrível. Assistam e vejam como é que vocês podem trazer conteúdo do filme para a redação. Violência urbana e transporte público. O documentário Ônibus 174, que é do José Padilha, mas ele conta a história real do Sandro do Nascimento, que em 2000, todo mundo ficou sabendo porque isso foi divulgado em rede nacional, sequestrou um ônibus do Rio de Janeiro e manteve os passageiros como refém. Um caso, claro, de violência urbana, né? A que ponto se chega, você acaba machucando, envolvendo outras pessoas com seus problemas e envolvendo o transporte público. Então, são duas formas diferentes, 2 temas diferentes, no qual você pode abordar esse mesmo documentário, certo? E aí, óbvio, eu trouxe aqui uma forma de contextualização desse documentário, olha só. Essa estrutura que eu trouxe pra vocês, ela é a continuação de um parágrafo. Então, eu já falei do problema e agora eu vou trazer o argumento. Um exemplo, preste atenção como é que eu vou retratar isso. Uma verdade retratada no documentário Ônibus 174, baseado em fatos reais, que conta a história de Sandro do Nascimento, que em 2010 sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro e manteve seus passageiros refém. Aí eu contextualizo na sequência. Realidade e ficção mostram cenas do cotidiano violento do país. Certo? Então, conseguem perceber como é que eu faço essa relação de conteúdo e contextualização? Eu tenho que trazer o conteúdo, seja o filme, seja a música, seja o livro, e contextualizar com o assunto, ou não vai fazer sentido nenhum, certo? Então eu trouxe os exemplos para facilitar a vida de vocês. Mas tem mais um. A relação de dependência entre o homem e a máquina. Na verdade, eu acredito que sim, pode ser um tema abordado no Enem, mas muito relacionado à questão tecnológica e não necessariamente apenas às redes sociais. A dependência do homem hoje ao computador, ao celular, às ferramentas de mídia, né? Então, aos objetos. Então, pode ser um tema de redação relacionado a isso. Então, ou se for relacionado à tecnologia também, você pode abordar 2 filmes. Olha só, Matrix. A professora nada. Vá reassistir Matrix e perceba a abordagem filosófica, inclusive, de Matrix. Gente, assista de novo com uma perspectiva diferente. Quem ainda não assistiu, vá assistir, porque o filme é muito legal, não só o primeiro. Olha só, ele fala de um mundo onde toda a realidade é uma ilusão. É um filme que também aborda a questão da inteligência artificial,
que domina os humanos. O filme Ela vamos lá, para um resuminho, tá? Theodore é um escritor solitário que compra um novo sistema operacional para seu computador. Adivinha o que acontece? Ele se apaixona pela voz do programa. E dá início a uma relação amorosa entre ambos. Gente, é uma história de amor em comum, mas explora a relação entre homem e tecnologia. É muito legal também de se assistir. Assistam, tá bom? Acho que vale todas as referências que eu dei aqui pra vocês hoje. Eu espero que esse vídeo ajude muito, abra a mente de vocês. Quem tiver mais sugestões, deixem aqui embaixo. Compartilhem conhecimento, assim como eu tô fazendo, tentando ajudar, certo? Questionem, mostrem outras formas de abordagem das mesmas obras que eu apresentei aqui, seja música, seja filme, seja livro. Deem outros exemplos também do mesmo tipo de escritura. Vai ter a parte 2 desse vídeo, essa é só a parte 1, para te ajudar ainda mais com esse repertório sociocultural, para enriquecer a sua redação. Eu quero ajudar vocês a conquistarem nota máxima na redação desse ano. Eu quero tornar inteligente com uma nota 1000. Eu não quero nem saber, eu vou ficar muito orgulhosa de vocês. Mas foquem sempre em conteúdo e qualidade de conteúdo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que uma redação tem que ter. Eu fico muito orgulhosa, os meus alunos de correção de redação sabem disso. Eu elogio um texto quando tá bom, eu elogio um parágrafo quando tá bom, eu elogio uma reflexão, o parágrafo tá horrível, mas a reflexão tá boa, eu digo, muito bom, porque eu preciso apontar os pontos fortes de vocês. Eu preciso apontar os pontos fracos para que vocês melhorem. A gente trabalha em cima disso. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Teremos a parte 2, certo? Vai ter série, sim. Vai ter citação, sim. E outra surpresa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp. Compartilha com os amigos da escola, compartilha com todo mundo, gente. Compartilha conhecimento assim como eu tô fazendo, certo? Beijos e até o próximo vídeo.